Bem, nessa aula nós vamos falar sobre resistência. Antes de começar, só relembrando, então, corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Se a gente recordar, dentro de um condutor, há uma quantidade muito grande de elétrons livres, que surgem pela própria temperatura. Só que eles se anulam, né? O movimento deles se anula entre si. Quando eu aplico uma diferença de potencial ou uma tensão, ou seja, a minha fonte no circuito, eu consigo ordenar esses elétrons. E aí eles ficam apenas num sentido. Lembrando também nessa questão da corrente, o sentido real, a gente tem o sentido real e o sentido convencional. O real sempre vai do negativo para o positivo. Quem se movimenta é os elétrons. O convencional, é o que se imaginava anteriormente, vai de positivo a negativo. Normalmente, nós utilizamos o convencional, apesar de ter conhecimento do real. Bem, a gente fez uma associação, quando a gente viu corrente elétrica e viu o DP, que a corrente elétrica é como se fosse o líquido que flui dentro de um cano, não é isso? A água que fluindo dentro da tubulação, isso é a corrente elétrica. A DP seria como se fosse uma caixa d'água, é o que me dá a pressão. Então, quando eu aplico a pressão, né, ele leva essa caixa d'água e tem uma pressão de água. Se eu ligar um condutor, que seria o cano, eu teria uma corrente elétrica. E o que seria a resistência? Resistência seria a oposição a essa movimentação. Então, se eu tiver um cano, por exemplo, muito estreito, eu vou ter uma resistência maior. Se eu tiver um cano mais largo, eu vou ter uma resistência menor à passagem dessa água. Igualmente, resistência também nos metais, né, para a eletricidade, é a resistência à passagem dessa corrente elétrica. A gente tinha corrente contínua e tinha corrente alternada, a tensão contínua, a tensão alternada. A contínua é aquela que sempre está no mesmo sentido, ou seja, por exemplo, 5 volts, ela está constante. Já a alternada, eu tenho uma parte positiva, uma parte negativa. Ou seja, periodicamente ela alterna o sentido, né? Então ela vai modificando o sentido periodicamente. Essa periodicidade também é importante quando a gente fala de corrente alternada. Bem, então vamos partir para tratar da resistência. Aqui, ó, alguns exemplos de resistência. Essa aqui é uma resistência, a gente chama de potenciômetro, uma resistência variável, onde eu vou mexendo, né, alterando, girando para um lado ou para o outro, e aí, aqui de ponta a ponta tem uma resistência total, no centro eu vou fazendo para um lado eu cresço, para o outro lado eu diminuo. Se eu pegar na extremidade tem resistência total. A mais comum é essa resistência aqui, né, que é uma resistência mais padrão. Mas nós temos outros formatos, tipo, por exemplo, a resistência de um chuveiro, que é aquela molinha que faz o aquecimento. A gente tem a resistência, por exemplo, de uma churrasqueira elétrica, que é aquele condutor, né, que a gente aquece para o churrasco, no forno elétrico. A resistência que aquece o secador de cabelo, aquela parte que esquenta quando você liga. Então, a gente tem bastante possibilidade de resistência. A resistência tem como unidade o ohms. E o símbolo, a letra grega ômega. Normalmente a gente também usa múltiplos e submúltiplos, alguns exemplos, né? Os mais comuns aqui, somente para a gente se recordar. Então, 1 mili é a mesma coisa que 10 a menos 3 ohms. 1 quilo é a mesma coisa que 10 a terceira ohms. Esse aqui é a mesma coisa que 1000 ohms. Aqui é a mesma coisa que 0,001 ohms. Aqui 1 mega é 10 a sexta ohms, ou 1, 2, 3 ohms. Veja, aqui quando eu olho um resistor, a gente tem um código de cores, né? A gente tem uma sequência de cores. Explicar como funciona isso. Aí eu peguei na internet aqui, só para a gente ter uma ideia
de como a gente funciona com o código de cores, né? Então a gente tem a primeira cor, a segunda cor, a terceira cor e a quarta cor, que está mais distante. Então, a primeira faixa e a segunda faixa correspondem ao primeiro e ao segundo algarismo. Por exemplo, se for marrom no primeiro é 1, se for marrom no segundo é 1, se for vermelho é 2, se for laranja é 3, se for preto é 0, se for amarelo é 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8, branco 9. Isso para o primeiro e para o segundo algarismo. Quando eu tenho 5 cores, 5 códigos de cores, a terceira cor também será o terceiro algarismo. Se eu tiver apenas 4, eu tenho o primeiro e o segundo algarismo, o terceiro é meu multiplicador. Então, se for preto é vezes 1, se for marrom é vezes 10, se for vermelho é vezes 100, se for laranja é 1K, se for amarelo 10K, verde 100K, e assim a gente vai fazendo. Eu vou colocar esse código de cores para vocês no próprio ambiente de estudo, que é para facilitar, para a gente poder fazer trabalho daqui a pouco. A gente também pode fazer a medida, às vezes, fica difícil de visualizar as cores, tem pessoas que são daltônicas que não conseguem distinguir mesmo, às vezes com o tempo também se apaga, então a gente usa o ohmímetro. Nossa próxima aula vai ser justamente utilizando o ohmímetro. A gente vai usar, na verdade, o multímetro. Quando a gente utilizar ele como amperímetro, a gente vai medir corrente elétrica. Quando a gente usar ele como tensão, para medir tensão, a gente vai usar ele como um voltímetro. E quando a gente for usar o multímetro para medir resistência, a gente vai usar ele como um ohmímetro. Bem, então assim a gente faz a medida e a gente vai deixar na próxima aula. Vou tratar agora da primeira lei de Ohms. A primeira lei de Ohms é V é igual a RI. Ou seja, a minha tensão é diretamente proporcional à minha resistência e minha corrente. Se eu aumento a minha resistência ou se aumenta a minha corrente, eu aumento a minha tensão. Beleza? E aí o que acontece? A gente tem uma relação que a gente pode utilizar assim também, né? Que é uma pirâmide. Da forma, se eu quero resistência é V sobre I. Se eu quero corrente é V sobre R. Se eu quero tensão é R vezes I, né? Como está aqui. Beleza, essa é a primeira lei de Ohms. A segunda lei de Ohms, veja, é relacionada ao material. Então, a gente tem a resistividade, que é Rho. Essa resistividade é relativa a cada material. Por exemplo, a resistividade do alumínio é 2,83 vezes 10 a menos 8. Isso aqui do alumínio. A gente tem o Rho, por exemplo, do cobre recozido, que é 1,72 vezes 10 a menos 8. Ou seja, cada material a gente tem uma resistividade específica, ou seja, é característica do material essa resistividade. Vou colocar mais uma aqui, né, que é do ouro, que é 10 vezes 10 a menos 8. Isso aqui do ouro. A unidade, aqui ficou até apertado, é ohms por metro. Então, isso aqui é importante, que às vezes é dado em centímetro, às vezes é dado em milímetro os meus dados, eu tenho que colocar. Então, para cada material, eu tenho uma resistividade, ou seja, tem materiais que oferecem maior ou menor resistência à passagem de corrente. Essa é uma característica do Rho. Então, eu tenho que a minha resistência é diretamente proporcionada a Rho, né? Diretamente relacionada a Rho. Quanto maior a minha resistividade, maior a minha resistência. Quanto menor a minha resistividade, menor a minha resistência. Lembrando, fazendo uma associação à água. Se eu tenho um cano ligado a uma caixa d'água pequena, ele vai oferecer menos dificuldade. Se eu tenho um cano muito extenso, ele vai oferecer maior dificuldade. Então, a resistividade também é diretamente proporcional ao comprimento. Eu tenho também a bitola. Lembra que eu falei? Se eu tenho um cano muito fininho, ele vai oferecer muita resistência. Se eu tenho um cano muito largo, ele vai oferecer uma resistência muito menor. Ou seja, é inversamente proporcional
a área da seção do meu cano, né? Então, essa aqui é a minha segunda lei de Ohms. Como normalmente meus condutores são cilíndricos, eu posso aproveitar e fazer já a fórmula considerando a área, né, da seção, que seria um círculo. Então ficaria ρ, aí substituindo a minha área, 4L dividido por π d2, diâmetro ao quadrado. Porque aqui a minha área seria π d2 dividido por 4, 4 dividindo passa multiplicando. Então essa é a minha formulazinha da minha segunda lei de Ohms. Ou seja, ela é diretamente proporcional à minha resistitividade, diretamente proporcional ao meu comprimento, e inversamente proporcional à minha área. Essa tabelinha é a 20 graus Celsius, tinha esquecido de dizer. Por que eu estou falando isso? Porque a resistência dos metais, ela aumenta linearmente, praticamente linearmente, com a minha temperatura. Ou seja, se a minha temperatura vai subindo, ela vai subindo também a minha resistência. Por quê? O que provoca essa resistência, que a gente fala de efeito Joule, é que quando eu tenho um condutor e tenho os meus elétrons livres, quando eu tento passar a minha corrente, os elétrons dessa corrente está polarizada vão batendo em outros elétrons e também nos respectivos átomos. Ele perde essa energia. Quando ele perde essa energia, normalmente ele perde essa energia em forma de calor, quando eles se chocam. Esse calor a gente chama de efeito Joule, que é ligado diretamente à resistência. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação dentro do metal. Se eu aumento a agitação dentro do metal, se eu aumento a quantidade de elétrons livres, esses choques serão mais constantes. Por esse motivo, aumentando a temperatura, eu aumento a resistência. Bem, antes de a gente fazer exercício, a gente vai tratar ainda da condutividade. A gente tinha a resistividade, a gente tem a condutividade. A condutividade é o oposto da resistividade, ou seja, é a facilidade que um determinado condutor tem para a passagem da corrente elétrica. Ela é dada por tal, né? E ela é dada por 1 sobre ρ, que é a minha resistência, ou seja, a minha condutividade é o contrário da minha resistividade. Da mesma maneira, eu posso falar da minha condutância. A minha condutância é o contrário da minha resistência. Então, é 1 sobre R. E aí a gente tem a unidade, que é S, que é Siemens. Beleza? Vamos dar um exemplo. Então, vamos imaginar um material a 20 graus Celsius. Por quê? Porque é onde eu tenho a minha tabela. Vamos pensar um comprimento. Então, um fio, por exemplo, de 3 metros. Um material, vamos falar que ele é de cobre, recozido. Ou seja, 1,72 vezes 10 a menos 8. Então, cobre recozido, que o meu ρ é 1,72 vezes 10 a menos 8 ohms. Vou imaginar que ele seja um condutor com seção retangular. Então, a minha área... Então, imaginando que meu condutor tenha 3 centímetros por 0,5, a minha área, veja, está centímetro. Se está centímetro, eu tenho que converter ele para metro. Então, fica 0,5 vezes 10 a menos 2. A área é esse vezes esse, né? Vezes 3 também está em centímetro, tem que transformar para metro. 10 a menos 2. Se fosse milímetro, 10 a menos 3. E aí, eu tenho aqui, então, meio vezes 3, vai me dar aqui 1,5 vezes 10 a menos 4. Beleza. Aí eu posso colocar na minha fórmula. Então, a minha resistência é igual ρ vezes o comprimento dividido pela área. O ρ está em ohms por metro, então é 1,72 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, que é 3 metros, já está em metro, isso aqui é ohms por metro, aqui é em metro, dividido por 1,5 vezes 10 a menos 4. Então, isso aqui é igual. Aqui fica a mesma coisa, né? Eu vou cortar esse com esse. Então,
porque ele vai passar para cima com o sinal contrário. Então fica 10 a quarta menos 10 a 8 dá 10 a menos 4. Vezes 3 dividido por 1,5 dá 2. Então 2 vezes 1, 72, dá 3,44 vezes 10 a menos 4. Só para ficar mais legal, vou passar duas casas aqui, então fica 340 vezes 10 a menos 6, ou 340 micro-ohms. Vou passar alguns exercícios, qualquer coisa vocês nos perguntem. Eu espero que tenha ajudado. Obrigado.